irmã, mas tem tanta prova na minha vida que eu não estou mais aguentando. Eu vou dar uma saidinha, aleluia, glória a Deus. Ei, meu amado, minha amada, não saia da posição, não saia da onde Deus te colocou, não entrega o que o Senhor Jesus te deu. Ei, meu querido, quem te chamou foi o Senhor Jesus. Saiu da posição. De repente, sobreveio como um vento veemente, aleluia, glória a Deus. Como um som, aleluia, glória a Deus. Como um som, aleluia, como um vento, aleluia. O Espírito Santo de Deus, como um vento veemente, encheu todo aquele lugar. O Espírito Santo de Deus chegou naquele lugar e diz a palavra do Senhor Jesus que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em línguas estranhas, como o Senhor Jesus havia dito. Foram cheios, capacitados pelo poder da palavra do Senhor Jesus. O Senhor encheu a casa e todos começaram a falar em línguas, cada um na sua própria língua. Tinha muita gente. Era o dia da festa de Pentecostes. Estavam todos reunidos. Tinha pessoas de todos os lugares ali, aleluia. E cada um falava na sua própria língua, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo assim para você, ó. Ele vai te encher nesta noite. Ele vai te capacitar. Ele vai mostrar para você o que Ele quer de você nessa noite. O porquê que Ele te chamou. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. O Senhor está dizendo assim, ó. Eu estou no controle de tudo. Eu não deixei vocês órfãos. Quando o Senhor Jesus ele vai partir, Ele diz assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo Consolador para consolar você. Meu amado, minha amada,
seu marido. A mesma missão, diz o Espírito Santo de Deus, que tem na vida do homem, tem na vida da mulher. E nessa noite o Espírito Santo de Deus entrega algo nas tuas mãos, de cantarabia como a naia sou. Aí como a naia supra na naia vai abalar, diz o Senhor. Porque conhece o teu coração. Sabe o que tem dentro de ti, diz o Espírito Santo. Não deixa ninguém para trás, diz o Senhor. Recebe uma cura para o teu estômago nessa noite. O Espírito Santo de Deus diz para ti: não tenha medo. Somente faz a vontade. Você está entendendo? A irmã Marisa não sabe explanar a palavra teologicamente. Mas o que Deus me mandar entregar para você, eu vou entregar. Porque nós somos nada mais do que nós somos servos do Senhor Jesus. E servo obedece a voz do seu Senhor. Servo obedece a voz do seu Senhor. O Senhor nessa noite está dizendo assim: ó, você é servo. Você é servo do Senhor. Servo obedece. Servo obedece às ordens que está sendo dada. O Espírito Santo de Deus diz assim: ó, está procurando servo. Está procurando serva. Procurando servo e serva que queira ser humilde e simples. Jesus é um exemplo, aleluia, glória a Deus, para nós na Bíblia Sagrada. É o maior psicólogo, é o maior pregador, é o maior missionário da história, Jesus Cristo. Ele veio na terra 100% homem. Como eu e você sofreu as mesmas dores. O Senhor Deus enviou, aleluia, glória a Deus, Jesus, para sofrer, para mostrar para mim e para você o quanto Ele nos ama, que Ele deu seu único Filho amado para morrer na cruz do Calvário por mim e por você nessa noite. Um modelo de pregação, um modelo, um exemplo para as nossas vidas. E diz a palavra do Senhor que Jesus, Ele era muito simples. Jesus andava pregando a palavra do Senhor, mas Ele não andava no meio dos doutores, dos grandes, não. Sabe aonde Jesus andava? Era com as prostitutas, era com os mendigos, era onde ninguém queria ir, era lá que Jesus ia. Ai, 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 ai. Era nesses lugares que Jesus entrava, meu amado, minha amada. Não quer destaque, não quer posição. O Senhor te chamou para pregar o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. O Senhor chamou nós para pregar o Evangelho. Ele disse assim: ó, ide sedes meus imitadores. Seja como eu sou. Seja simples. Seja honesto. Seja sincero. Com o Senhor Jesus é sim, sim, não, não, diz o Senhor. O Espírito Santo está procurando os verdadeiros que agora em espírito de verdade. O Senhor procura os verdadeiros, aqueles que entenderam, aqueles que estão aqui reunidos como aqueles 120 no mesmo lugar. Entendeu a posição, entendeu o chamado. E eu acho tão brilhante que, se você ler mais aqui para frente, começa a zombaria, começa ali, aleluia, glória a Deus, o que está acontecendo. De repente Pedro se levanta num discurso no meio daquela gente. Ali começa brilhante, aleluia, a pregação de Pedro, aleluia, glória a Deus. Pedro começa ali